Bom dia a todas as pessoas. Vamos dar início à 125ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudanças do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Os informes iniciais, então a reunião está sendo gravada, já está? A reunião está sendo gravada e transmitida no canal do YouTube da Ciclima. E o registro de presença está sendo realizado por meio do formulário disponibilizado no chat, grupo de WhatsApp e convite da reunião. Quem não registrar a presença no formulário não terá o nome apresentado na ata, então, por favor, preencham o formulário. Vamos aprovar a ata da 124ª reunião, que foi anexada no convite. Alguém tem alguma consideração? Não? Então, está aprovada a ata da 124ª reunião. E hoje, eu vou passar agora para o secretário Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas, para a abertura e também para a apresentação do nosso quarto relatório. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Hoje é um dia muito importante, histórico aqui para a Ciclima, que foi a primeira Secretaria de Mudanças Climáticas do Brasil, existente desde 2021, e hoje é o dia em que nós vamos tornar público o relatório das atividades desenvolvidas pelo Plan Clima, né? Nós sabemos que esse plano de ação climática do município de São Paulo é ambicioso. Ele estabelece uma visão para a cidade até 2050. E o objetivo é fazer com que São Paulo seja uma cidade menos desigual, mais resiliente aos impactos das emergências climáticas e rumo ao carbono zero. São Paulo, em 2050, tudo indica, deverá ser uma cidade neutra em carbono. Ao mesmo tempo, o plano se propõe a promover o acesso universal aos serviços públicos de qualidade, de forma a proporcionar bem-estar e um desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável para todos os cidadãos. Nós já divulgamos desde 2021 que temos dois objetivos gerais: reduzir as emissões dos gases causadores do efeito estufa, os gases que causam aquecimento global e cuja intensificação resultou em eventos extremos que nós estamos assistindo em todo o mundo, mas aqui também, e o fortalecimento da resiliência do município, ou seja, a fase agora é de adaptação da cidade prioritariamente, em lugar de se falar apenas em mitigação e atenuação. O decreto que instituiu o Plan Clima determinou que o plano deve ser revisado no primeiro ano de cada nova gestão municipal, e é o que nós estamos fazendo. E ele precisa estar alinhado com o plano plurianual e o programa de metas, com uma novidade muito importante para São Paulo, que é a elaboração do orçamento climático. Nós temos metas climáticas e conseguimos identificar no orçamento da cidade de São Paulo todas aquelas verbas destinadas ao trato das questões ambientais, das questões ecológicas. O relatório que nós apresentamos neste ano, ele vai subsidiar a revisão das ações previstas no plano. Nós sabemos que esse plano foi o primeiro elaborado no Brasil e, portanto, ele ainda padece de algumas adaptações, de algumas correções de rumo, porque quando nós vamos prever metas bem longínquas, metas de longo prazo, nós não sabíamos exatamente como seria a metrificação, como seria a avaliação, como elaborar um diagnóstico para o acompanhamento efetivo da implementação do plano. Então, o relatório neste ano vai subsidiar a revisão das ações previstas, que vão continuar a ser
praticadas. Nós queremos fazer isso de uma forma mais clara e objetiva, com ênfase no status da execução das ações, destacando os principais resultados alcançados e também de maneira a facilitar a identificação de iniciativas com desafios para avanço. Os indicadores detalhados vão ser apresentados em um relatório técnico complementar, que vai ser publicado posteriormente, porque é uma peça muito mais densa, mais consistente. Recordando, nós temos essas metas de rumo ao carbono zero em 2050, adaptar a cidade de hoje para o amanhã, proteger pessoas e bens, Mata Atlântica, precisamos de você, e gerar trabalho e riqueza sustentável. O relatório que nós apresentamos hoje, ele apresenta o monitoramento das ações previstas no plano, com foco nas atividades do ano passado, 2024, e na série histórica dos indicadores, desde a sua institucionalização, que data de 2021, e esta edição marca o 4º ciclo de monitoramento e traz avanços na metodologia de avaliação e reporte. As informações sobre o andamento das 43 ações foram fornecidas pelas secretarias líderes. Nós sabemos que não é a Seclima a única secretaria encarregada de fazer com que o Plano Clima seja algo concreto e não uma mera promessa, uma questão retórica. Então, por meio do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico, SMAE, né, nós obtivemos esses informes. E isso é também utilizado no acompanhamento do Programa de Metas da cidade. A boa notícia, excelente, é que nós temos 86% de ações em andamento e 57% de indicadores com avanço. Basta verificar nessa coluna à esquerda, né, o número e o percentual de ações em andamento por estratégia. No rumo ao carbono zero, que é a primeira estratégia, nós temos 13 ações em andamento. Na segunda, adaptar a cidade de hoje para o amanhã, 11 ações. Na terceira, proteger pessoas e bens, 9 ações. A questão da Mata Atlântica, precisamos de você, são 4 ações e temos a 4ª estratégia, tem 3 ações em andamento. E na gerar trabalho e riqueza sustentáveis, na 5ª estratégia, nós temos 4 ações em andamento. Todos sabem que esse é um trabalho coletivo, um trabalho da Prefeitura do município de São Paulo, sob a gestão segura e muito estimulante do prefeito Ricardo Nunes, que é um prefeito que pensa nas questões climáticas, é alguém que está muito preocupado, principalmente com os mais vulneráveis, que são as vítimas preferenciais dos eventos extremos. Mas vejam quantas secretarias atuam para que esse plano funcione. Não fora a inspiração e a determinação muito segura do prefeito, nós não teríamos essa coesão, esse trabalho solidário, né, um trabalho de muito fôlego de todas as secretarias. Eu vou dispensar os senhores da leitura de todas as secretarias, mas está disponível a relação delas no nosso relatório. Vamos passar, então, para a primeira estratégia, rumo ao carbono zero. O que significa essa estratégia? É o propósito de zerar as emissões de carbono oriundas de combustíveis fósseis, de forma a adotar medidas sustentáveis para os meios de transporte na cidade de São Paulo e reduzir a geração e adequar os tratamentos de resíduos. Eu acho que São Paulo já percebeu os passos importantes que o prefeito Ricardo Nunes deu nessa estratégia. Ele obteve o financiamento junto à BNDES, BIRD, Banco Mundial,
de 6 bilhões de reais. Ele conseguiu que as empresas fabricantes de ônibus eletrificados atendessem à demanda. Nós esbarramos apenas na questão da infraestrutura para o recarregamento das baterias, o que levou o prefeito a adotar também a alternativa do biometano, que é ambientalmente até superior à solução da eletrificação. Mas a eletrificação está em pleno curso. Nós temos hoje cerca de 800 ônibus já movidos à eletricidade, entre ônibus e trólebus. E essa implementação vai continuar a ocorrer. Porque se começou com os ônibus, já que nós temos também 8 milhões de veículos, né, veículos leves. Em relação aos veículos leves, nós precisamos incentivar o proprietário de carros flex a que abasteçam com etanol o nosso combustível limpo, né, uma descoberta brasileira que já tem 50 anos, e é uma questão cultural a preferência que os proprietários ainda têm em se servir da gasolina. Mas o maior poluidor é o ônibus movido a diesel, né? O diesel é um veneno. Então, nós precisamos atacar esses 13.300 ônibus que emitem muito mais do que o conjunto de milhões de automóveis. Nas 18 ações dessa estratégia, nós temos 72% delas em andamento, e os indicadores disponíveis evidenciam que nós tivemos um avanço de 55%. Quais são os destaques? Nós temos a potência instalada em energia fotovoltaica 5 vezes maior em relação a 2021 em todo o município de São Paulo. Outra excelente notícia é que nós temos 100% dos logradouros públicos das ruas, das avenidas, das vielas e até dos caminhos que não podem ser percorridos por veículos convencionais dentro das comunidades ou favelas. 100% de todo logradouro público de São Paulo conta com a coleta seletiva. Nós temos, em relação a 2021, 24% a mais nessa coleta seletiva. E temos 51% a mais dos ônibus com o USB, Wi-Fi e ar-condicionado. 83% dos coletivos de São Paulo têm esses recursos que permitem a nossa permanente participação e acesso à rede de internet. Nós temos 111 quilômetros de estruturas cicloviárias entregues desde 2021. Nós temos 3,78% da frota de transporte público com tecnologia zero emissões. Isso significa mais 2,17% em relação a 2021. 50 novas viaturas com tecnologia de baixo carbono na segurança urbana do município em 2024 e mais de 6 mil toneladas de resíduos orgânicos de jardins e feiras transformados em composto, né? Então, são avanços significativos. Na redução da emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota municipal de ônibus, nós temos uma emissão descendente, né, de 2,5 toneladas, menos 33% em relação a 2021, menos 12% em relação a 2023. Vocês vejam que a curva, para nossa alegria, né, satisfação, ela é descendente.
assim como a emissão do NOx, né, que nós temos descendentes também, menos 14% em relação a 2021, menos 10% em relação a 2023. A emissão do CO2, que é mais conhecido, né, o nosso gás carbônico, nós tivemos aí uma oscilação entre 2022 e 2023. Não podemos esquecer que 2021 ainda era ano de pandemia, em que houve uma natural retração no uso dos automóveis, mas depois nós conseguimos baixar outra vez em 2024. Foi 0,4% em relação a 2021, menos 10% em relação a 2023. Essa estratégia de rumo ao carbono zero, né, as ações de regulamentar a adoção de critérios de eficiência energética nas edificações, de acordo com os programas nacionais de conservação de energia, ela não foi iniciada porque não depende apenas da municipalidade. É algo que envolve uma série de outras entidades e organismos, né? Vamos falar no legislativo municipal, que tem que adotar essas posturas, a contribuição da sociedade civil, principalmente da poderosa indústria da construção civil. Mas as outras ações estão em andamento, né? E vou poupá-los da leitura, mas são ações correspondentes a essa primeira estratégia de rumo ao carbono zero. Nós temos praticamente todas em andamento, a não ser essa primeira, da regulamentação da adoção de critérios de eficiência energética, embora já tenhamos um modelo incipiente aqui no prédio da prefeitura e em algumas escolas e hospitais e UBS, resultante de um convênio com a municipalidade de Copenhague. Né? Isso está em andamento. Na próxima prestação de contas, no próximo relatório, nós poderemos incluir isso em andamento. Não iniciada também está a instituição de zona zero emissão no perímetro do mini anel viário. Esse é um sonho que já é realidade em capitais do mundo mais adiantados, né? Deixar o centro sem nenhum transporte poluente, né? Isso dependeria, primeiro, de uma reivindicação da sociedade civil. São os munícipes que deveriam pedir isso. Eu quero centro sem veículo, né? Então, isso vai depender de muita gente. Não foi iniciada, porque é algo que depende dessa reivindicação, depende de convencimento do Parlamento Municipal, da Câmara Municipal, assim como a instituição de uma legislação de fomento à distribuição de carga fracionada com veículos zero emissões dentro do perímetro da cidade. É quase que uma decorrência, são coisas muito paralelas, muito análogas, né? Depende de legislação, por isso não iniciada. Outra que ainda não foi iniciada, porque depende de uma adaptação de infraestrutura, alguma coisa extremamente onerosa, é a implantação de uma rede de mini terminais logísticos em parceria com a iniciativa privada. Ou seja, tudo aquilo que não depende apenas do município, apenas da prefeitura, esbarra nessa falta de iniciativa ou de vontade manifesta por parte da sociedade civil, porque é a iniciativa privada que deveria custear, ao menos, parte desses equipamentos. E também, só não iniciada nessa estratégia,
incluir no mandato da Autoridade Hídrica Municipal, em processos de estruturação, a realização de reporte periódico de dados de operação e de monitoramento de atividades geradoras de gases de efeito estufa, especialmente em relação a esgoto, pela concessionária do serviço de água e esgoto. Nós podemos dizer que isso está em andamento. Ainda ontem nós tivemos aqui na Seclima uma reunião com o Observatório do Clima, que dispõe de estrutura de diagnóstico permanente sobre as emissões, as suas fontes, as suas causas, e o secretário de Planejamento, Clodoaldo Pelissoni, está trabalhando nisso. Então, no próximo relatório, nós podemos ter novidades. Passamos para a segunda estratégia, que é adaptar a cidade de hoje para o amanhã. 11 ações, todas elas em andamento, não há ações não iniciadas. E dos 29 indicadores disponíveis, nós temos 55% de avanço, né? Lembrando, já foi dito, que essa estratégia se propõe a construir uma cidade resiliente, uma cidade que resista aos eventos climáticos, por meio da redução da vulnerabilidade social e da sua infraestrutura, de modo que as funções vitais possam ser mantidas após os impactos de eventos extremos. É muito importante essa estratégia, porque cuida diretamente da incolumidade, da saúde, da segurança das pessoas, principalmente daquelas pessoas mais necessitadas, né? que não dispõem de toda a condição de construir casas sólidas, com cálculos de engenharia confiáveis, com desenhos arquitetônicos bem estéticos e que escolham terrenos geologicamente seguros, né? É muito bom dizer a todos que a Prefeitura de São Paulo tem 59 cadernos de drenagem, dos quais 28... 29 já estão prontos, e esses cadernos têm a situação geológica, hidrológica e de vulnerabilidade social de cada espaço que eles cobrem. Então, nós temos já condições de estabelecer prioridades, o que é muito importante para a implementação de políticas públicas que se concretizem e não fiquem no plano do planejamento. Nós tivemos entrega de 224.710 unidades habitacionais, ou seja, 224.710 são as famílias beneficiadas por procedimentos de regularização fundiária desde 2021. Nós tivemos a inclusão da análise climática e de estratégia de mitigação e adaptação como requisito para o licenciamento ambiental. Vejam a curva ascendente das unidades entregues, como é satisfatório verificar que a Prefeitura está atendendo a essa demanda. Nós tivemos 87% na proporção de núcleos comunitários de defesa civil em comunidades vulneráveis, 87% a mais, são mais 68 em relação a 2022, e 1.044.800 metros quadrados de calçadas requalificadas desde 2021. Entre as principais ações, nós temos promover a melhoria da qualidade ambiental do município, na perspectiva dos impactos da mudança de clima, aperfeiçoar o monitoramento da aplicação, eficiência e eficácia dos instrumentos urbanísticos utilizados com a finalidade de promover a mitigação de emissões de gases de efeito estufa e adaptação aos impactos da mudança do clima, bem como a adoção de fontes renováveis de energia e a
construção sustentável, incrementar a área permeável dos equipamentos e espaços públicos novos e existentes. Está tudo em andamento nessa segunda estratégia para satisfação nossa e conforto da população que está vendo que a prefeitura está atenta às necessidades, principalmente dos mais vulneráveis, dos mais carentes. A terceira estratégia, proteger pessoas e bens. Nós temos 86% em andamento das 7 ações, e dos indicadores disponíveis, nós conseguimos avanço de 75%. Né? É lógico que São Paulo, com quase 13 milhões de pessoas, ainda é um polo atrativo de pessoas, não só do Brasil inteiro, como de muitos outros países. Nós temos colônias de bolivianos, de coreanos, de chineses, de venezuelanos, de haitianos, de colombianos, de paraguaios. São pessoas que estão, durante todo o ano, tornando oscilante esse número de pessoas que precisam de atendimento por parte do poder público. Ao contrário de outros países, aqui em São Paulo, ninguém fica sem alimentação, ninguém fica sem atendimento médico, ninguém fica na rua, a não ser que queira. Né? Esse é um fenômeno insólito. A pessoa na rua não quer abrigo, porque abrigo existe. Mas essa estratégia, proteção de pessoas e bens, proteger a todos sem olhar a quem, tem avanços de muito destaque. Por exemplo, 28 feiras cadastradas no Programa Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos. Isso significa 100% em relação a 2021. Nós temos 477 projetos do PAVES com temática da mudança climática, um aumento de 4 vezes, ou seja, quadruplicou o número em relação a 2021. Mais 16 unidades sentinela do programa Vigiar, que hoje são 22, mais 16 em relação a 2022. 12.909 visitas domiciliares do FAVES que abordam o tema da mudança do clima. 49 vezes o número de visitas realizadas em 2021. Nós temos 292 profissionais de saúde capacitados em preparação a eventos climáticos extremos, ou seja, mais 230 profissionais em relação a 2021. 19 capacitações para ampliação das unidades sentinela, um aumento de 100% em relação a 2021. Não está aqui na nossa prestação de contas o trabalho que está sendo elaborado em conjunto com a Secretaria da Educação para preparar alguns equipamentos educacionais para o abrigo de pessoas para uma duração mais prolongada do que aquelas que são atendidas nos nossos espaços de atendimento para situações de alta temperatura, em que a pessoa pode tomar água, descansar, ter a sua pressão avaliada, né? Aquela pausa refrescante em alguns lugares, aquelas tendas de acolhimento que estão em espaços centrais de São Paulo. Nós ainda não temos a criação do plano de contingência de seca, embora nós já tenhamos um plano de altas temperaturas. Já é o início incipiente que vai gerar esse plano de contingência de seca. Em compensação, nós temos o plano de prevenção de chuvas,
que era plano de prevenção de chuvas de verão, mas como o clima está descontrolado, nós pedimos ao prefeito que elimine o verão desse plano para que nós possamos funcionar incessantemente, não apenas no verão. As chuvas podem vir a qualquer momento, como está acontecendo também no restante do mundo, né? Vamos para a quarta estratégia, que é Mata Atlântica, precisamos de você. Talvez não tenhamos assim noção de que este ano de 2025, que é o ano da COP, é o ano de 10 anos da encíclica Laudato Si, que o Papa Ecológico, o Papa Francisco, destinou a todas as pessoas, não aos católicos, aos cristãos, mas a todas as pessoas que habitam o planeta, para que nós tratemos melhor dessa nossa única casa, nossa morada comum, né? O único habitat. E a questão da Mata Atlântica é muito séria para os paulistanos, porque a nossa densidade demográfica implicou em destruição da maior parte da cobertura vegetal que existia aqui no Planalto de Piratininga. Então, o município de São Paulo está levando a sério essa questão de arborização. O prefeito determinou que nós plantemos no mínimo 120 mil árvores até novembro, que é o mês da COP30 em Belém, e São Paulo está participando da COP, porque, embora a COP seja na floresta amazônica, 90% da população brasileira habita as cidades, é uma população urbana, e, portanto, a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, precisa também refletir em termos de mudanças climáticas. Nós precisamos convencer cada pessoa a pensar o que pode fazer individualmente ou na sua família, no seu grupo, para adaptar a cidade para que não haja mais mortes, ainda que os eventos extremos se intensifiquem e se tornem cada vez mais frequentes, vão frequentar a nossa vida, a nossa cidade. Então, Mata Atlântica é uma estratégia muito importante. Eu não cesso de mencionar o nosso querido físico José Goldenberg, que é um dos cientistas mais respeitados do planeta e que fala: nós dispomos da melhor tecnologia, plantar árvore. Enquanto a Noruega tenta enterrar o gás carbônico no seio da Terra, quilômetros abaixo, uma quantia muito pequena, um custo extremamente alto, nós temos o plantio de árvores, nós temos uma grande biodiversidade, nós temos muitas espécies, e o Brasil é aquela terra em que se plantando tudo dá. Então, é muito importante que cada um de nós que tem essa predisposição a levar a sério as emergências climáticas, que nós convençamos as pessoas de que a maior amiga da vida se chama árvore. Nós precisamos de mais árvore. Nós temos só 3 ações nessa estratégia, elas estão todas em andamento. Nós temos 6 indicadores disponíveis e o avanço é de metade, 50%. Precisamos melhorar e precisamos de vocês. Quais são os avanços de destaque? Há um estudo já iniciado de espécies arbóreas resilientes às mudanças climáticas. Ou seja, São Paulo era a região típica à Mata Atlântica, mas as secas, a inclemência do calor, as ondas de altas temperaturas fizeram com que São Paulo se transformasse também numa espécie de cerrado. Então, nós precisamos estudar quais são as espécies arbóreas que resistam a essa mudança de clima. Nós temos o cadastro de áreas de patrimônio ambiental do município de São Paulo já elaborado e disponibilizado. Nós temos 66% de adesão aos pagamentos por serviços ambientais, ou seja, são 23 áreas que recebem recursos por prestarem serviços ambientais,
o que representa aproximadamente 66% do total de 35 áreas que podem ser contemplados por ano pelo edital FEMA de 4 de 2022. Nós temos a ação de promover o plantio de árvores nativas resilientes às mudanças climáticas, de maneira a proteger a biodiversidade e promover a melhoria do conforto térmico da cidade, fortalecer os meios e instrumentos de conservação da biodiversidade, do capital natural e dos serviços ecossistêmicos e ambientais, e proteger e requalificar nascentes e cursos d'água. Tudo em andamento. Finalmente, nós temos a estratégia gerar trabalho e riqueza sustentável. A cidade deve empreender esforços para buscar a sustentabilidade, reduzir progressivamente externalidades negativas das atividades econômicas, propiciando a melhoria constante das práticas vigentes e implementando novas cadeias de valor. Nós temos 4 ações, todas elas em andamento, com 15 indicadores disponíveis e 53% de avanço. Os avanços de destaque nessa estratégia. Nós tivemos 2.950 capacitações formais de educação ambiental com temática da mudança do clima a profissionais da educação. Isso significa 4 vezes o número de capacitações de 2021. Nós temos 90 produtores agrícolas com certificação de produção orgânica, é o dobro do valor de 2021. Nós temos 217 unidades incluídas no Cadastro Municipal de Hortas Urbanas Comunitárias, ou seja, 89% em relação a 2022. Nós temos 8 milhões investidos em programa Operação Trabalho e Agricultura, mais de 5 milhões em relação a 2022. 2.671 trabalhadores envolvidos em atividade de agricultura urbana, ou seja, mais de 78% em relação a 2022, e 933 feiras parceiras cadastradas para comercialização dos produtos in natura. Estamos muito bem nessa estratégia, né? E, dentre as ações para as quais nós também temos de convocar todos aqueles que nos prestigiam, participando espontaneamente, com idealismo do Comitê de Mudanças Climáticas, nós precisamos estimular as ações, mobilizar esforços para promover o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida do município de São Paulo, sob a perspectiva de uma economia circular e carbono zero, né? Isso envolve um processo educacional não necessariamente formal. Isso já está sendo feito nas escolas municipais, mas nós precisamos da educação informal, ou seja, convencer o cidadão de que ele pode colaborar muito com a cidade se ele fizer a separação dos resíduos sólidos, separando num recipiente o que é orgânico, que vai se transformar em biometano e vai poder alimentar o transporte coletivo, como hoje já abastece os caminhões da coleta do resíduo sólido, aumentar a reciclagem. Nós precisamos investir na economia circular, na logística reversa. Lei existe, só falta cumprir. Nós estamos aprofundando a temática da mudança do clima nas ações da política municipal de educação ambiental, fortalecendo a sua implantação, ampliando os públicos-alvo, ou seja,
há muita gente que não sabe que nós temos, por exemplo, uma Paz, que tem cursos gratuitos muito interessantes, muito sedutores para quem quer ajudar a cidade a ficar melhor. Nós temos de fortalecer as atividades econômicas ambientais e socialmente sustentáveis na zona rural do município. São Paulo não é só selva de pedra, São Paulo tem agricultura orgânica e tem agricultura de plantas ornamentais e de frutas que competem com aquela que é produzida no Cinturão Verde. E nós nem sabemos exatamente como prestigiar esse trabalho. E fomentar estratégias de agricultura urbana orgânica. Esse é o relatório muito sintético, vai haver um detalhamento adensado, mas muito além do Plano Clima, durante o ano de 2024, até hoje, penúltimo dia do mês de julho de 2025, a cidade de São Paulo já avançou em diversas iniciativas voltadas à gestão climática local, inclusive em frentes que não estavam originalmente previstas no Plano Clima, no Plano de Ação Climática. Esse ano de 2025 é aquele que nós temos de fazer obrigatoriamente a revisão. Então, nós temos alguns avanços que não estavam no projeto inicial, no planejamento inicial do Plano Clima, mas que convergem com aquilo que nós queremos fazer de São Paulo. Por exemplo, na estratégia rumo ao carbono zero, nós temos hoje 83 caminhões de coleta de resíduos que já estão operando com biometano. Isso contribui para a redução das emissões no setor. A meta é substituir toda a frota por veículos sustentáveis até 2027. O prefeito Ricardo Nunes, em todas as manifestações públicas nas quais ele emite a sua vontade de melhorar São Paulo, ele fala que cada veículo economiza 35 mil litros de diesel por ano. Isso é significativo, vale também para os ônibus. E cada veículo movido a biometano ou a eletricidade significa 6.400 árvores no município de São Paulo. Então, quando a gente vê um ônibus verde, desses ônibus silenciosos, desses ônibus limpos, não é? Atraentes, nós temos de pensar que nós estamos contribuindo como se estivéssemos arborizando São Paulo. Houve também trabalho da secretária Marcela Arruda, incansável, a elaboração e lançamento do Guia de Compras Públicas Sustentáveis, que orienta a adoção de critérios ambientais em processos de aquisição do município. Isso vai ser complementado com a adesão do Tribunal de Contas do município para orientar as licitações, de forma que as mudanças climáticas também entrem na análise do cálculo do custo-benefício das contratações públicas municipais. Nós tivemos o início da operação do Aquático São Paulo, uma iniciativa de mobilidade urbana com impacto positivo na descarbonização. Quando os paulistanos do extremo sul recorrem àquele barco, àquela embarcação e deixam de se servir do automóvel ou de ônibus, estão contribuindo para reduzir a emissão dos gases venenosos causadores do efeito estufa. E São Paulo tem um projeto maravilhoso, que é o Plano Hidroviário, né, que deve já estar em execução, mas precisaria contar com a iniciativa privada também, que vai fazer com que o paulistano tenha outro relacionamento com as suas águas. Nós fomos muito cruéis com as águas
enterrando os córregos, tentando retificar os rios, fazendo o papel de co-criador da natureza e transformando nossos rios em condutores de imundícies menos do que cursos d'água, né? Isso, no momento em que estiver implementado, vai tornar São Paulo uma das cidades mais aprazíveis, mais turísticas de todo o planeta. A cidade atingiu o marco, já repetindo, de 841 ônibus elétricos na metade do ano, né? São 650 elétricos, mais 201 trólebus, e isso vai continuar sendo uma rotina. Na segunda estratégia, a operação de 6 armazéns solidários ajuda a promover segurança alimentar e resiliência comunitária em territórios vulneráveis. Em relação à Mata Atlântica, já foram plantadas 79 mil árvores em áreas urbanas e de proteção ambiental ao longo de 2024. Somados aos 120 parques existentes na cidade, serão plantadas 120 mil novas árvores até o final do ano. Até hoje, já foram plantadas cerca de 60 mil. Já atingimos a metade dessa meta. E isso vai contribuir para aumentar a área verde da cidade, que já se consolida com mais de 50% do território. Os decretos de utilidade pública para desapropriação de mais 11,1% do território municipal prevêem a criação de 15 novos parques urbanos e 23 unidades de conservação públicas. Isso vai garantir para o município de São Paulo 54% de sua área coberta de vegetação, 26% só de parques, unidades municipais. Esses 11% de decretos de utilidade pública foram um case mundial, tanto que o Papa Francisco chamou o prefeito em maio de 2024 para cumprimentá-lo durante uma reunião das 2 pontifícias academias do Vaticano, onde o prefeito expôs o seu projeto e foi muito elogiado, porque esses 11% representam mais do que o território de Paris, não só do centro parisiense, mas de todo o banlieue, de toda a periferia da Cidade de Luz. Houve também ampliação do monitoramento tecnológico de parques municipais com foco na prevenção de incêndios e queimadas, né? Muitos paulistanos não sabem que nós, principalmente no período entre maio e agosto, temos um número imenso de balões. Não são pequenos balõezinhos, não. São balões de 40 metros que utilizam centenas de folhas de papel de seda e com tochas muito potentes. Esses balões, eles são soltos em cidades circunvizinhas, mas podem cair na Mata Paulistana. E o monitoramento tecnológico tem evitado. Em junho, foram 160 balões que foram detectados e houve impedimento de causação de grandes e nefastos incêndios em São Paulo. Também houve a criação de parques lineares em torno de corpos d'água, como o Parque Linear Córrego Itaquera, Parque Linear Sara, Córrego do Hospital. Isso fortalece a conexão entre infraestrutura verde e gestão hídrica. Mais 10 bosques urbanos na cidade, com o objetivo de preservar a biodiversidade através de recuperação florestal. O objetivo é chegar a 50 bosques até o final de 2028. Nós estamos contando também com a participação de muitas entidades que colaboram no plantio. Por exemplo, o belo gesto
da OAB de São Paulo, presidente Leonardo Sica, a presidente da Comissão do Clima, doutora Rosa Ramos, doutor Fábio Feldman, que assinaram um convênio com a Prefeitura de São Paulo, do qual participou o secretário Fabrício Cobra, secretário das subprefeituras, para que em todas as 23 subseções, as seccionais da OAB do município de São Paulo, efetuem plantio. Isso deveria ser seguido por todas as entidades, por todas as empresas, sindicatos, escolas, toda a organização não governamental, o terceiro setor está sendo chamado, conclamado a fazer isso, porque é para melhorar a vida de todos, né? Ninguém tem um plano B, nós só temos o planeta Terra. Também temos os programas Acelerando Hortas e Semeando Negócios, que apoiaram 38 e 29 empreendimentos da agricultura urbana e periurbana com mentoria, capacitação e aporte financeiro. Nós temos, então, a alegria de passar para os nossos membros do comitê da Seclima, o comitê que cuida da mudança do clima, da ecoeconomia, agradecendo a participação de todos e também pedindo sugestões para que nós possamos incrementar, ampliar o nosso trabalho, principalmente rumo à conscientização de todos os paulistanos. Não são todos os paulistanos que sabem que a Prefeitura de São Paulo tem um plano municipal de ação climática em plena execução e com 86% em andamento. Muito obrigado a todos e perdão por abusar do tempo dos senhores. O pessoal está aberto para quem quiser fazer algum comentário, enfim, críticas, sugestões. Só para responder a Vilma, a gente vai disponibilizar depois, vai informar você depois, Vilma, se foi computado, de qualquer forma já está aqui no chat, a gente já registra na ata também. A Laura está com a mão levantada. Laura, por favor. Obrigada, Luciana. Bom dia a todo mundo. Secretário Naline, é um bálsamo ouvir a sua apresentação, sabia? Laura, espera só um pouquinho, porque está muito baixo, a gente não está te ouvindo. Oh, peraí. É que não é aí? Aumentar. Vê se melhorou. Melhorou? Não, pera, é o nosso, Laura, eu vou aumentar aqui, só um minutinho. Pode falar agora. Tá. Eu disse que é um bálsamo ouvir as palavras do secretário Naline. É o que a gente queria ter ouvido desde o começo. É muito legal a gente ver as iniciativas, ter a noção do conjunto, né? Porque está todo mundo nessa, ninguém tem a bala de prata da mudança do clima e ver os avanços, concorda, discorda, tanto faz, mas ver os avanços sendo narrados, um acaba inspirando o outro, então é muito bonito, muito legal ver o que foi apresentado hoje. Essa é a minha primeira reação, né? E a disponibilidade, vamos dizer assim, para continuar discutindo junto com vocês. Não tem hora, a gente pode descer no detalhe e tal, mas assim, no conjunto, é agradecimento. Nós aqui temos que agradecer a você, Laura, que é a inspiradora, a executora da primeira versão do Plan Clima, né? Uma apaixonada pela questão ecológica, né? E que é essencial para a continuidade e aprimoramento desse plano, né? Que é um plano pioneiro, ele precisa, evidentemente, ser acompanhado, ser aperfeiçoado, mas nós temos de reconhecer, e a história precisa marcar bastante o seu nome, porque você foi essencial, foi uma pessoa
que era insubstituível nessa primeira fase. Então, quem tem de agradecer é a cidade de São Paulo, viu, Laura? Fica tranquila que nós temos bastante reconhecimento pelo seu trabalho. Mais alguém quer fazer algum comentário? Mauro? Bom dia. Obrigado, Luciana, pela palavra. Queria, aqui, em nome da SP Regula, do presidente João Manuel, parabenizar a Seclima, secretário Naline, não pela apresentação de hoje, mas pelo trabalho ao longo desde a nomeação dele até aqui, incansável, né? Nós que estamos bem próximos aí da Luciana e da equipe da Seclima, a gente vê como que o secretário tem levado esse assunto tão a sério e em lugares que antes a gente não via o assunto das mudanças climáticas, da sustentabilidade chegando. Então, parabenizar e falar o seguinte, secretário, que nós aqui da SP Regula reforçamos o compromisso, né, o senhor mostrou aí a universalização da coleta seletiva, a substituição da frota, e o outro assunto que envolve aqui a gente, os ecoparques, com o tratamento dos resíduos de forma adequada a diminuir ainda mais a emissão de GE, aqueles 8% dos resíduos aí, né, 8% das emissões em terceiro lugar aí da cidade de São Paulo, a gente reduzir ainda mais essas emissões, aquilo que o prefeito Ricardo Nunes tem cobrado da gente. Essa semana passada, na verdade, tivemos um evento singelo, mas importante do ponto de vista simbólico, né, aqui no prédio, que o senhor participou, a equipe, a Luciana, Danilo, então reafirmar o compromisso da SP Regula, principalmente na gestão de resíduos, com essa luta do prefeito Ricardo Nunes de avançar nessas questões climáticas e na sustentabilidade aqui na cidade de São Paulo. Parabéns. Obrigado, Mauro. Eu ratifico, reafirmo que é um trabalho conjunto, né? Nós precisamos de todos, precisamos que a Laura continue a nos inspirar e trazer novas ideias, que você continue com esse seu trabalho entusiasmado, idealista, né? É muito bom a gente ver quando as pessoas estão na mesma sintonia, né? E nós temos esse privilégio este ano aqui em São Paulo de ver todo mundo falando no mesmo tom, querendo melhorar a cidade e oferecendo o máximo de esforços para que nós consigamos resultados, não para nós, para a população, para gerações que vão nascer e precisam encontrar uma cidade melhor, não é? Então, muito obrigado a todos, viu? É um trabalho conjunto, coletivo. Obrigada, Olímpio. Bom dia a todos. Eu gostaria de reafirmar aqui o prazer e a honra de pertencer a esse seleto grupo e parabenizar o secretário Naline pelo excelente trabalho que está fazendo, pela abrangência desse trabalho e colocar a NTP à disposição da Prefeitura de São Paulo para contribuir cada vez mais com esse trabalho, com o aprofundamento desse trabalho. E aproveitando aqui, eu coloco o link do trabalho sobre descarbonização do transporte público, que foi desenvolvido pela NTP, é um trabalho muito completo e abrangente sobre todas as opções tecnológicas para descarbonização da frota de transporte público, e eu espero que possa contribuir com todo esse esforço da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Olímpio. Você é sempre frequente e está sempre alimentando o nosso grupo no WhatsApp com notícias, com ideias. É assim que nós precisamos, né? De todos os setores. Ninguém está incólume aos efeitos das emergências climáticas. Se cada um fornecer um pouco da sua capacidade, da sua competência, da sua vontade de melhorar, nós vamos caminhar até mais rapidamente. Muito obrigado, Olímpio. Mais alguém?
Não? Queria perguntar para a Lud e para a Luísa se elas querem falar alguma coisa. Não? A secretária, se você quiser. Então, queria novamente agradecer. Eu acho que é um dia em que a gente tem de celebrar, não é? A existência de uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas foi uma novidade assim pioneira, né? Nem sempre bem compreendida. Mais uma secretaria, o que é que vai fazer? Mas aos poucos nós conseguimos, né? Mercê também do empenho do prefeito, que sempre reitera a sua preocupação por causa dos mais pobres, dos mais carentes, dos excluídos, né? Nós conseguimos uma coesão de equipe raramente encontrável na administração pública. E por isso nós chegamos aqui, nessa revisão com alguma coisa boa para mostrar. Precisamos prosseguir, precisamos nos empenhar mais, olhar exemplos daquilo que possa ser replicado aqui em São Paulo, incentivar grupos, não precisam ser grupos enormes, não, mas pequenos grupos que façam alguma coisa, convencer as pessoas de que não é só responsabilidade de governo, mas é uma responsabilidade coletiva em que o indivíduo significa muito, sim. Basta verificar aquilo que o Mauro acabou de falar: 8% das nossas emissões provém das 15 mil toneladas diárias de resíduo sólido. Isso pode ser melhorado, né? Nós temos de pensar em consumir menos, desperdiçar menos, ser mais responsável com a destinação daquilo que nós desperdiçamos, e isso vai significar a economia do erário, que é resultante da contribuição de todos, e investimentos em coisas mais interessantes do que aterro sanitário, né? Esse é um começo, mas tem tantas outras coisas que a gente pode fazer. Mas muito obrigado a todos pela atenção, pela colaboração. Contamos, a Seclima conta com a continuidade desse empenho, desse entusiasmo, dessa boa vontade de cada um dos senhores. Só colocar para vocês que a gente vai publicar hoje o relatório, então quem quiser divulgar nas suas redes e tudo mais vai estar à disposição no site da Seclima. Obrigada a todos.